Pode começar. Maravilha. Tá. Boa noite, pessoal. Meu nome é Sofia. Leonardo se apresente. Eu sou o Leonardo. E aí? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre narrativas ocultas nesse painel. A gente se inspirou bastante em jogos de estilo Souls-like, como Bloodborne, Hollow Knight, Sekiro e Dark Souls, para falar um pouquinho sobre. Vamos buscar, assim, mapear primeiramente, dar uma breve sinopse do que é exatamente como as narrativas ocorrem dentro do meio eletrônico, dentro dos jogos. Depois a gente vai tentar definir exatamente o que consideramos as narrativas ocultas. E depois vai ser a parte mais divertida, que é justamente mostrar na prática o que são esses elementos de narrativas ocultas que a gente tem dentro dos jogos. Então, pode passar, Leonardo, o slide, que eu vou começar falando um pouquinho sobre como é que as narrativas ocorrem no meio digital. As narrativas eletrônicas, elas possuem uma própria linguagem para contar histórias, né? Que é principalmente baseada em interatividade e imersão. Interatividade é um aspecto que a gente considera que é definido pela capacidade de um usuário de influenciar na forma e no conteúdo de um ambiente, de acordo com o Stewart. Então, basicamente, é quando a gente tem um jogador ou alguma pessoa interagindo com o ambiente e dessa forma transformando ele de alguma forma. E nesse espaço, esse espectador, ele não apenas assume um papel passivo como a gente tem em filmes ou em livros. Ele não é apenas um leitor que lê uma história ou apenas uma pessoa que vai ao cinema ver um filme, ver uma história. Ele está ativamente interagindo com aquela história, participando da história e participando do processo de formulação daquela narrativa. Então, você apenas não vê a história, você vive a história. Isso acontece. Calma aí, segura, Já passei segura, muito segura. tempo. Não foi mal. Já. Não, fique nervoso. Ok, ok. Aí, Não, my bad. relaxa, respire. Eu aviso quando for para passar. Ok, estarei no aguardo. Essas histórias acontecem justamente porque quando a gente fala de narrativas eletrônicas, a gente fala de hardware, basicamente computador, computadores, tecnologia, etc. E essas narrativas, elas são possíveis de serem interativas e imersivas justamente por conta da natureza do computador. Aqui eu vou trazer a autora Murray, que ela escreveu justamente a respeito dessa natureza do computador e como ele possibilita essas narrativas. Ela afirma que o computador é uma ferramenta enciclopédica, ou seja, a gente consegue armazenar muitas informações no computador, o que vai ajudar bastante a gente depois a conseguir escrever histórias bem mais ricas. A gente vai falar um pouco sobre isso quando chegarmos nos escritores. Ele também é uma ferramenta que é espacial, ou seja, você consegue navegar no computador e dessa forma a gente também consegue navegar no espaço de jogo. A gente consegue interagir, participar e andar por aquele espaço. E essa ferramenta também, o computador, ela é participativa. Então a gente apenas não é um espectador, a gente participa no processo. Esses três pilares, existe um quarto secreto que é procedimental, que não vai ser a respeito, a gente não vai abordar nessa palestra, mas a procedimental é sobre regras e outras coisinhas. Mas são quatro pilares que a Murray ela estabelece justamente para a gente conseguir compreender como uma narrativa ela pode não apenas ser lida ou observada, mas também vivida. Então, resumo da ópera, graças ao computadorzinho, a gente consegue estar dentro da história. Pode passar o slide agora. Dessa forma, assim, esse foi um panorama bem básico do que é exatamente como a narrativa ela acontece no meio digital. Então, a gente definiu aqui alguns pilares sobre como ela ocorre e os principais aspectos dessa narrativa que a gente falou: interação e imersão. A gente interage com o meio e a gente está imerso dentro do meio. Quando a gente fala principalmente de imersão, a gente tem que falar de algumas pessoas que trabalham por trás de desenvolvimento de jogos e como é que elas agem para justamente tecer esses contos ricos de detalhes e fazer com que a gente seja transportado para o mundo do jogo. Então, agora nessa parte da palestra, eu vou falar um pouquinho sobre narrativa e world building,
E justamente o trabalho dessas pessoas para construir esse world building, lembrando que world building é a construção de mundos fictícios, de realidades fictícias e todas as suas regrinhas e questões e narrativas que tangem esse mundo. Então, pode passar, Leonardo, que a primeira a gente vai ver o trabalho do escritor, que é a primeira parte quando a gente fala a respeito de tecer narrativas. Como eu tinha falado anteriormente, a Murray ela define a natureza do computador como enciclopédica, e por conta disso a gente consegue armazenar infinitas informações, independente do que seja. E essa narrativa vai possibilitar o trabalho, primeiramente, de um escritor. O escritor ou narrative designer, que a gente também pode chamar, né, o designer de narrativa, é uma parte essencial dessa construção de mundos e de histórias no ambiente digital, porque afinal ele é que é o início da situação, ele que vai ter a nossa primeiro draft, a primeira ideia de como a gente vai ter aquela narrativa ali. Ele inicialmente ele é responsável por criar e idealizar esse mundo e sua história. A gente depois vai falar também de outra pessoa que é extremamente importante e integral também para criar esse mundo, que é o game designer, mas ele vai chegar depois. E o escritor também trabalha para criar personagens e o papel exatamente que o jogador vai desempenhar dentro dessa história. Voltando à questão da propriedade enciclopédica, ou seja, armazenamento de informações, como a gente consegue botar muitas informações no computador, esse ambiente propicia a gente descrever histórias cada vez maiores, maiores e maiores. Normalmente, por exemplo, um livro ele tem limitações de páginas, enquanto aqui no computador a gente não tem limitação apenas de, vamos dizer assim, de gigabytes e terabytes, que basicamente todo ano a gente tem inovações tecnológicas, então infinitamente a gente pode escrever, tecer contos e fazer o que quiser. E é aí que entra o escritor. Essa grande capacidade de armazenar informações faz com que o escritor possa tecer histórias ricas, que têm muitos detalhes e que possam ter múltiplas possibilidades, múltiplos finais, múltiplas linhas narrativas. São portas infinitas de expectativa que você pode ter aqui para um escritor trabalhar. E o trabalho dele é justamente isso: definir que história é essa, escrever que história é essa. Na prática do jogo, o escritor ele também vai agir escrevendo diálogos, informações de itens, entre outras coisas que a gente vai falar um pouquinho depois. Pode passar, Leonardo. O trabalho do escritor, ele de certa forma está bem entrelaçado com o de game designer. O game designer, justamente, ele vai ser a pessoa que vai fazer o design daquele jogo. Ele está encarregado de projetar um mundo onde vai se passar essa história. Cabe ao game designer arquitetar esse mundo, como ele vai ser navegado, o que o jogador pode fazer nesse mundo, quais são as regras, quais são as ferramentas de interação com o mundo. Então, basicamente, o designer ele vai definir como é que a gente interage naquilo ali, voltando ao princípio de interação. E, dessa forma, a gente tem também um pilar muito essencial que o designer ele se aproveita do computador, que é a capacidade participativa. Então, como somos capazes de participar do processo dos jogos, do ambiente digital, o game designer ele tem esse trabalho de justamente criar o processo de interação dentro de um ambiente. Eu coloquei aqui uma citação da Lazaro, que é muito interessante, a respeito desse trabalho de participação e de interação entre game designer e jogador, que é justamente as experiências do jogador, elas emergem dentro dele a partir do processo de interação com o jogo. O designer da experiência do jogador cria essas respostas cognitivas e afetivas em conjunto com o comportamento do usuário. Portanto, ele deve refinar não apenas a resposta cognitiva do jogador a um sistema, como, por exemplo, reduzindo a complexidade, mas deve também conceber a resposta afetiva do jogador. Por exemplo, inspirando interesse ou recompensando o sucesso, a fim de aumentar o envolvimento e apoiar tarefas cognitivas. Dessa forma, esse processo de interatividade que a gente tem e esse design de experiência que o game designer tem para fazer com que o jogador justamente engaje no processo de jogar, ele vai propiciar uma relação muito única a níveis comportamentais, fisiológicos e sociopsicológicos.
Você apenas, novamente, não é um espectador passivo, mas sim participa ativamente daquela história. Você constrói a narrativa, você explora aquele mundo e, a partir de interações, você também tem respostas cognitivas e afetivas que são justamente construídas por esse game designer. Ele vai fazer arquitetar basicamente como é que a gente tá ali naquele mundinho, como a gente interage com aquele mundinho e como é a nossa vivência no mundinho. Pode passar, Dana. Por fim, o artista e o músico. Os dois, eles estão, de certa forma, entrelaçados, embora sejam duas cargas de trabalho um pouco diferentes, porque eles trabalham muito na questão de ambientação, que justamente está conectado com imersão. Quanto mais a gente tem essa ambientação mais refinada, que busca passar essa narrativa, mais imerso a gente está naquele processo de jogar. Eu imagino que vocês já tenham jogado inúmeros jogos que, assim, vocês ouviram uma trilha sonora, vocês viram o ambiente, vocês falaram, tô aqui, esse aqui é o meu momento, e entraram na vibe do jogo. E é justamente o trabalho do artista e do músico que a gente tem ativamente nesse processo de ambientação. O artista, ele é muito essencial na questão de world building e principalmente na criação de mundos navegáveis visualmente para um jogador. Ele, obviamente, todas as partes aqui que a gente está falando, o artista, o game designer, o músico e o escritor, eles estão totalmente conectados. A gente não tem como falar do trabalho de um sem falar do trabalho de outro. Mas digamos que o artista, ele tem esse trabalho essencial de fazer com que a narrativa ela seja passada por designers de locais, de personagens. Então, quando a gente vê, por exemplo, um quarto específico que tem uma arquitetura específica, um estilo específico, uma disposição de objetos de X, Y, Z, foi o trabalho de um artista para que a gente pudesse ter justamente essa narrativa transpassada para a parte visual do jogo. Muitas vezes também traços de artistas contam uma história, arranjos de objetos contam uma história, como eu tinha falado antes. E eu acredito que também falar de espaços navegáveis, como eu tinha falado anteriormente, falar de artistas e áreas imersivas, a gente precisa falar um pouquinho sobre Environmental Storytelling, que é outro item que eu vou apresentar aqui para vocês, e que a gente vai mostrar na prática daqui a pouco. Que o Environmental Storytelling é justamente quando a gente tem uma área, um quarto, uma floresta ou qualquer coisa, uma área navegável, que vai de forma gradativa, por meio da sua arquitetura, mostrar uma narrativa. Esse Environmental Storytelling foi um termo que foi cunhado por Carson, e ele fala a respeito justamente desse processo da gente construir mundos que são críveis e navegáveis, por meio de intervenções artísticas e musicais, para que uma pessoa que está dentro daquele processo de jogar o jogo tenha o máximo de imersão possível. Elementos artísticos, eles são capazes, como o Carson fala, tipo cores, iluminação e até texturas de um local, eles são capazes de encher um jogador com sentimentos variados, como animação, euforia ou medo. Então, a arte não apenas evoca histórias, mas também evoca sentimentos e afetos dentro dos jogadores. Alguns exemplos de environmental storytelling, por exemplo, é quando a gente entra, sei lá, em um quarto que parece ser mal assombrado e a gente vê na parede de um quarto um arranhão. E aí você já pensa, caramba, tem um monstro por aqui, tem alguma coisa. Então, basicamente, esse quarto fez o seu papel. Ele contou uma história passada, uma história presente e uma história que está por vir dentro do jogo. Você viu o arranhão, você viu que provavelmente alguma coisa está vindo aí. E também a gente tem, nessa área de ambientação e imersão, a gente tem um músico, que ele também vai fazer um trabalho similar de contar uma história passada, presente e futuro dentro do jogo e aumentar a imersão. Eu separei uma citação de Auge e companhia, que fala que a trilha sonora e o design de som potencializam a experiência de presença espacial e são capazes de ditar as emoções do interator, fazendo com que o ambiente digital se torne mais atraente, convincente e autêntico para os jogadores.
Então aqui a gente tem 2 elementos totalmente essenciais para nossa imersão e para a gente poder navegar em um mundo totalmente incrível, que é a arte e a música. Dessa forma, a gente tem aqui os 4 trabalhos principais e os 4 elementos essenciais para que a gente possa contar e confeccionar um world building perfeito e uma narrativa super imersiva dentro dos jogos, que é o trabalho do escritor para escrever essa narrativa, o trabalho do game designer para justamente fazer o designer e arquitetar como essa narrativa vai ocorrer e como esse mundo vai ser navegado, o artista que vai fazer com a conexão visual com justamente esse mundo navegável e fazer com que esse mundo seja mais, essa narrativa seja transmitida pelo mundo, e a trilha sonora, o sound design, que vão fazer com que esse mundo seja mais crível e também, de certa forma, a gente pode ter a narrativa ali sendo passada por meio dessa trilha sonora. Por exemplo, muita gente, por exemplo, que já deve ter jogado, deve ter fightado com algum boss e até hoje se lembra da trilha sonora desse boss, ou então algum momento específico de um jogo se lembra dessa trilha sonora. Eu não vou dar exemplos agora porque a gente vai falar um pouquinho mais pra frente de alguns exemplos de trilha sonora, mas eu consigo imaginar alguns que até se eu ouvir agora eu começo a chorar automaticamente porque eu lembro do jogo. Mas é justamente essa questão, né, de caramba, eu ouço essa música, eu lembro automaticamente da experiência que eu tive com o jogo e me dá vontade de chorar. É pra ver como é que é completamente potente e essencial o trabalho desse músico, assim como a gente também se lembra de uma arte específica, de uma sessão específica de um jogo, que a arte fez saltar aos olhos e a gente consegue lembrar justamente ser transportado para o momento que a gente jogou aquilo. Então, tudo isso articula para uma bela narrativa e world building de um mundo explorável. E agora que a gente definiu basicamente o que é uma narrativa, como a narrativa ocorre dentro do meio digital e quem é que está trabalhando para construir essa narrativa, a gente vai tentar buscar uma definição para o que a gente considera narrativas ocultas. Leonardo, pode passar. Então, aqui a gente vai buscar definir como narrativas ocultas, afinal a gente falou bastante sobre o que é uma narrativa, mas o que é exatamente uma narrativa oculta, secreta? O que a gente está querendo dizer com isso, né? Buscamos definir aqui como narrativas ocultas toda forma de história que está escondida para o jogador. Ou seja, a gente tem um jogo, a gente tem uma história principal. Mas existem algumas histórias, algumas narrativas que estão escondidas por aí. Essas histórias secretas, elas são escondidas para o jogador por meio de técnicas de game design, justamente, diálogos secretos, environmental storytelling, que a gente definiu, trilha sonora e alguns outros elementos que a gente vai mencionar, com exemplos. São histórias que elas vão exigir um nível bem alto de exploração por parte do jogador, ou seja, muitas vezes ele vai precisar se desviar da campanha principal do jogo para conseguir buscar esse fragmento da história, para conseguir descobrir o que está acontecendo. Ela, como eu poderia dizer uma palavra, ela recompensa o estilo de jogador que explora mais, que busca mais conhecer sobre aquele mundo. Existe normalmente uma história principal no jogo, uma campanha principal que o jogador ele pode realizar de maneira intuitiva. Normalmente a maioria dos jogos eles têm um objetivo final que você pode conquistar, que é chegar no estado de fim de jogo. E muitos jogadores, por maneira intuitiva, eles terminam buscando apenas alcançar esse estado de fim de jogo e não se desviam muito da história principal. Às vezes porque querem jogar para se divertir ou querem apenas experienciar o jogo na vibe deles. E ele vivencia a história dessa forma, buscando cumprir esses objetivos. Mas também existe fragmentos de história que enriquecem ainda mais aquele mundo, que fogem dessa narrativa principal, que fogem dessa campanha principal que você vai encontrar se você apenas jogar com o objetivo de finalizar o jogo. Existem outros fragmentos de história que enriquecem o mundo, que dão mais informações, que eles fogem dessa campanha e caso você seja um jogador que tem um perfil de explorar o jogo, de realmente desviar dessa linha principal que você está seguindo, você vai conseguir encontrar esses fragmentos de narrativa.
caso você explore ele milimetricamente e vivencie esse mundo ao seu máximo. De certa maneira, é até um trabalho investigativo, né, onde os game designers, os artistas, os escritores, os músicos, eles vão recompensar aqueles que têm um olhar atento para a narrativa. Basicamente, aquela pessoa que bota o chapeuzinho de alumínio lá e fica na teoria da conspiração. Então, é justamente um trabalho para aqueles que querem cavucar até o fundo aquela história ali e decifrar tudo que tem para decifrar. Então, a gente define narrativas ocultas dessa maneira. São aquelas histórias que elas estão escondidas às entrelinhas, que a gente precisa se desviar da campanha principal do jogo, justamente para buscar ela. É como se, por exemplo, você fosse um guerreiro que recebesse uma ordem do rei para matar um dragão. E recebe as instruções de como seguir esse caminho. E você vai, vai, vai. Mas em algum momento você encontra, por exemplo, uma pequena estrada em um cantinho, você se desvia e encontra uma comunidade de pescadores. E você resolve interromper aquela sua jornada para matar o dragão, para conversar com aquelas pessoas ali. E você descobre alguma coisa absurda sobre como o rei, ele já, sei lá, tá roubando dos súditos, ou que ele já participou daquela comunidade ali. Então, basicamente, um exemplo na prática meio bobo, mas é como se você desviasse da sua missão principal, justamente para enriquecer a sua experiência de vivência e imersão naquele mundo. Falei bastante, então agora a gente vai ver na prática e é a parte que fugimos um pouco da teoria e vamos para ficar de fangirl, fanboy, falando horrores de jogo que a gente gosta e é isso aí. Pode pular, Leonardo. E acredito que agora eu passo a palavra para o Leonardo para falar sobre mapinhas. Minha parte favorita. Agora a gente parte para o começo de tudo. Você não consegue jogar um jogo se você não tem uma ambientação, especialmente esse tipo de jogo onde você tem uma narrativa por trás. Todo jogo tem um mapa. Palha. Todo jogo tem um mapa e a gente sempre vai estar transitando entre ele de uma forma ou outra. Eu separei aqui dois exemplos que são meus favoritos e muito conhecidos de como tudo isso que a gente foi comentando, todos os pilares, eles vão se conectando e vão se enraizando no mundo do jogo, fazendo uma experiência mais imersiva e extremamente recompensadora de se explorar e de se experienciar na prática. Eu separei Bloodborne, meu jogo favorito, da From Software. Ele tá um pouquinho cortado, mas eu quero que vocês imaginem tudo isso, esse emaranhado de lugares que você pode seguir, como o único caminho onde você vai descobrindo o seu verdadeiro objetivo. Você, como jogador, começa lá embaixo e, para terminar o jogo da forma mais simples e direta possível, você não tem que passar por muitas áreas. Só que, se vocês observarem bem, tem muitas áreas separadas do mapa principal, muitas áreas que não fazem parte do caminho principal, muitos lugares que você pode explorar completamente opcionalmente. O exemplo mais óbvio aqui, mesmo estando bem perto do começo, é Valley Arnon, onde tem um NPC com uma história inteira, que é relativamente bem relevante para a história maior de Bloodborne. E não só isso, um boss completamente opcional que te dá acesso ao início do multiplayer do jogo, como as Calice Dungeons. E se vocês notarem, o mapa tem diversos pontos de overlay. O que é isso? Quando um ponto do mapa encontra o outro. Eles não necessariamente são a mesma região, mas elas dão uma forma de se ligar. Então, se vocês perceberem ali, Forbidden Woods, ela tem uma entrada direta, só que dando a volta, ela retorna para a área inicial. A área inicial até que você começa o jogo, exatamente naquele ponto azul. E para você encontrar esse lugar, você tem que ir completamente ao oposto de onde você deveria ir. Se você seguir Forbidden Woods como normalmente você vai para matar os bosses, você subiria pelo mapa e pararia em Byrgenwerth. Se você seguir o caminho no completo oposto e descer, você volta para o começo do jogo e começa a descobrir um pouquinho mais sobre os segredos maiores do jogo. É a partir desse ponto no mapa onde o jogo ele começa a se abrir em dois pontos: a caçada e os horrores do além. E isso tudo está escondido.
você pode continuar o jogo inteiro e só descobrir dessas coisas absurdas do além muito mais pra frente na corrida final do jogo, nos últimos 2 bosses. Bloodborne tem muitos poucos bosses obrigatórios. A maioria, esmagadora maioria, é completamente opcional. Eu até separei alguns aqui que eu vou querer comentar bastante sobre eles. Mas em resumo, um mapa ele é muito mais do que só o lugar que você vai andar. É o lugar onde você vai criar histórias e onde as histórias vão ser contadas para você. O que ele vai te mostrar. Eu quero que vocês pensem em cada região desse lugar, desse grande mapa, como uma grande história única e ela vai se construindo. Eu acho isso uma coisa muito linda, uma coisa muito especial que Bloodborne e o próximo exemplo conseguem fazer perfeitamente. Eu acho que o próximo até ressoa mais com a maioria. Hollow Knight. Se vocês notarem, Hollow Knight é consideravelmente maior. Ele é o que a gente chama de Metroidvania. E eu escolhi ele especialmente para falar sobre algo muito comum em Metroidvanias, que são os roadblocks. Roadblocks é o que a gente na comunidade chama de pontos na estrada onde você não pode passar. Puxando o exemplo da Sofia, do Cavaleiro com a quest de matar o dragão, às vezes você encontra um portão que está trancado e você tem que sair um pouquinho do seu caminho principal para buscar uma chave para poder abrir e continuar seguindo o caminho principal. Em Hollow Knight, você começa diretamente no topo do mapa, você desce até chegar na cidade principal e começa a descer. E se vocês notarem, logo ali na descida já tem diversos pontos de interesse, e não só isso, múltiplos mapas que vão levando para outros cantos. Você pode ir para a esquerda, para a direita, para baixo, e tem tudo isso é um mundo para você explorar. E muitos desses lugares estão trancados. Quando um ponto do mapa encontra outro, normalmente você precisa de alguma outra ferramenta para poder passar. O jogo ele só começa a se expandir de verdade quando você mergulha o suficiente para conseguir a garra dos Mantis Lords. E nele você consegue dar os pulos nas paredes e você começa a explorar e descobrir que o mundo é gigantesco. Ao ponto de ele ter pontos extremamente distantes do começo do jogo e extremamente importantes para a história principal, especialmente o Void. Eu quero só que vocês imaginem que tudo isso é uma única entidade viva respirando. O mapa ele evolui com você no decorrer da sua história. E você, para desbloquear um mapa, precisa ir atrás disso. Se você jogar o jogo às cegas e indo só pela campanha principal, ele é relativamente curto. E você acaba nem vendo metade dessas áreas. Só que como alguém aqui comentou, a gente tem um NPC muito importante chamado Cornifer. No primeiro momento é muito difícil de perder ele tá numa área bem inicial do jogo, e ele te vende seu primeiro mapa. Só que depois, para você continuar descobrindo as áreas, você tem que ativamente ir para fora do seu caminho e procurar ele, porque ele vai te entregar os mapas e você vai ter que completar eles explorando o jogo. Então, esse mapa completo que vocês estão vendo, ele é extremamente extenso e extremamente complicado de se ter completo nas mãos. É por isso que eu diria que o design de um jogo, ele começa no mapa e ele entrelaça todos os outros pontos. Você não consegue ter uma história sem tudo isso. Pelo menos é uma das minhas partes favoritas nesse tipo de jogo. Imagino que de vocês também. Agora a gente vai para uma parte mais densa. Ver um mapa de cima, ver só tipo o que cada lugar leva é muito simples. Mas quando você olha com atenção, quando é você jogando, estando naqueles lugares, é uma sensação completamente diferente. E aí onde o mapa começa a conversar com você e começa a te mostrar o que você está experienciando. É muito mais do que só o que os personagens falam com você, é o que o mapa quer que você veja. Muitas vezes te guiando para lá, ou se você fugiu o suficiente do caminho, te mostrando coisas incríveis que você nem sequer imaginava que estavam lá. O primeiro exemplo que eu peguei aqui é algo bem prático: foreshadowing, environmental storytelling. Em Sekiro, uma das primeiras experiências que você vai ter com o jogo é encontrar um boss que inicialmente é obrigatório. Só que você não espera por ele vem bem de surpresa. Só que se você passar tempo suficiente nas áreas iniciais do jogo e explorar cantos um pouquinho mais obscuros, você encontra diversos detalhes avisando você sobre o que está por vir.
Se você olhar para esse galho, você percebe que tem alguma coisa ali, alguma coisa estranha. Algo bem fora do comum, algo grande. E se você olhar também ao longe, você percebe que é um vale gigantesco, afundado, com uma profundidade imensa. E esse caminho extremamente opcional, você descobre que vai ser extremamente relevante mais para frente. Você vai ir fundo nesse vale. Tão fundo que você encontra os verdadeiros mistérios de Sekiro. Mas tudo começa com o obrigatório. E se você descobre o que é bem aterrorizante. O jogo já te avisou que isso ia estar por aqui, mas encontrar uma criatura dessas é aterrorizante, para dizer o mínimo. O jogo conversa com você e ele mostra que ele tá vivo. Mostra que ele tem muito mais do que só seguir para frente e bater nas coisas que estão no seu caminho. Ele mostra que, por exemplo, deuses habitam essa terra e que eles trocam de pele e eles estão perto, terrivelmente perto. Esse é um exemplo bem prático, bem direto sobre como o foreshadowing aplica esse setting de expectativa. Ele apresenta e entrega. E aí você recebe muito mais impacto, porque você sente que realmente o mundo tá falando com você. E você pensa lá atrás, o jogo me avisou. É isso que eu gosto desse tipo de jogo. Agora eu passo a palavra para minha amiga Sofia. Ela vai falar um pouco sobre BioShock, um dos melhores jogos já feitos, na minha opinião. Embora eu tenha um dos melhores jogos já feitos, adoro BioShock, mas tenho 2 horas de críticas sobre BioShock também pra entregar no mundo, assim. Isso todo mundo, relaxa. Mas essas 2 horas de crítica vêm de amor, então, assim, só amando muito pra liberar essas 2 horas do mundo, mas seguindo. Eu acho que o BioShock, ele tem, assim, um exemplo muito, muito, muito perfeito de environmental storytelling. Porque a campanha principal, ela se passa pós a queda de uma sociedade. Então, a campanha principal, você vai viver quando a sociedade já foi caída, quando essas pessoas já foram basicamente destruídas por um componente químico que se chama Adam, dentro do jogo. E essa sociedade passou por um levante na noite do Ano Novo de 1959, justamente por conta de guerras que foram geradas por essa substância. E atualmente a cidade ela é cheia das criaturas que a gente chama de splicers, que são justamente essas criaturas que consumiram essa droga e viraram monstros. E você vai navegar pelas ruínas dessa cidade, a cidade de Rapture, que é uma cidade submarina que vai ter elementos de arte déco, que vai ter elementos extremamente interessantes e que vão passar pela sua ambientação essa história anterior que teve até chegar a essa ruína. Porque em nenhum momento da campanha principal do jogo você vai exatamente entender o que aconteceu ali. Caso um jogador vá cego jogando, ele só vai ir lá enfiar porrada nos bichinhos. Ah, tem um zumbizão aqui, tem um bicho esquisito aqui, vou enfiar porrada, é isso aí. Você vai zerando o jogo na base da porrada. Tem o grande plot twist do jogo que você encontra, assim, mas em geral, caso você não preste muita atenção no que está acontecendo, você não vai necessariamente encontrar a história por trás do que aconteceu com essa sociedade. Você só vai conseguir compreender como essa sociedade funcionava, como essa sociedade começou a criar certas tensões de classe dentro dela, como essa sociedade tiveram casos de pessoas que usurparam do poder que elas tinham para justamente levar ela ao caos total, e como essas pessoas chegaram nesse desastre, como a gente chegou num estado que a sociedade completamente ruiu diante dos olhos de todo mundo. Então, assim, você vai ter espalhado pelo cenário, justamente como ali dá pra ver na imagem, plaquinhas de Feliz Ano Novo, mostrando justamente aquele momento que essa sociedade acabou, o momento que aconteceu o grande levante de 59, que eles falam em BioShock, né? Relógios que ficaram parados no tempo, justamente nesse período que aconteceu, né? Vocês podem encontrar também pelos cenários várias casas que foram de residentes anteriores, que vão ter ali
certos itens, certos objetos que vão falar um pouquinho sobre essas pessoas. Até em certos momentos, alguns personagens importantes vão deixar fragmentos deles dentro desses ambientes que você vai poder interagir ou até ver discretamente assim. Então, para compreender o que Rapture foi antes, a gente precisa prestar atenção em seu ambiente. A gente precisa desse environmental storytelling. Ele justamente transpassa toda a história que não tá ali. É uma história que foi, de certa forma, como tá no título da palestra, oculta pelo revisionismo histórico até, porque o jogo, eu não vou dar spoiler de um jogo, eu sei que o jogo é antigo, mas Bem velho. a proposta principal do jogo é justamente você estar sendo enganado esse tempo todo. Então, quem tá te enganando, ele meio que esconde algumas coisas, mente muito sobre outras. Então, caso você fuja dessa pessoa que está te controlando, caso você seja um jogador que não apenas joga pelas missões e pelas ordens, e busque explorar esses cantos, busque explorar essas coisas que não estão na história principal, você vai ser recompensado justamente com a história desse lugar, o que aconteceu, o que aconteceu com essas pessoas. E é uma história extremamente rica, que em sua maioria está justamente no ambiente. Pode passar o slide, que a gente vai ter outro exemplo também, que é um exemplo até para quem é do Noob e viu recentemente, que ele também é, assim, um exemplo essencial de como o game design, o environmental storytelling e a narrativa eles estão extremamente unidos. What Remains of Edith Finch é uma história sobre uma família. E ele vai passar pela história de cada membro familiar e o que aconteceu com cada um. Cada membro familiar tem sua personalidade, tem seus gostos, tem seus interesses, tem seus sonhos. E eles buscam passar justamente esses sonhos, essas personalidades variadas, por meio de um environmental storytelling. Quando você adentra o quarto desses personagens, ali dentro tem uma história. Ali dentro tem uma vida, ali dentro basicamente tem tudo o que você precisa saber sobre aquele personagem. O jogo ele passa por processos assim, o principal veia condutora assim do jogo é mostrar flashbacks sobre o que aconteceram com cada pessoa, mas caso você pare um segundo e olhe com carinho cada parte dos quartos, você já vai ter ali muitas histórias, só no design visual. Mas eles dão uma nova camada a isso, fazendo com que todos esses quartos eles sejam extremamente interativos. Você não apenas vê, você vai num cantinho do quarto, encontra um item, e esse item vai desbloquear uma memória que vai trazer para você o que aconteceu com aquela pessoa. Então, environmental storytelling é uma parte essencial desse jogo. Pode passar, Léo. E agora a gente entra em qual área? Ah, esse daí é contigo, que tem o. Qual o Ah, nome? eu não, Cordão umbilical que eu você acho tem que que. eu tenho quase certeza que eu tirei esse Não, em favor de outros objetos. ok, siga com o cordão umbilical que a gente come. Outro dia a gente fala do cordão umbilical. A gente agora vai pra o que muita gente odeia, mas eu pessoalmente gosto bastante, a narrativa nos itens e como eles te entregam um pouco mais da história. E eu tenho quase certeza que o primeiro exemplo é de Bloodborne. E é de Bloodborne. Esse é um estilo que eu imagino que foi popularizado pela From Software, eu não fui a fundo, mas é o que mais me vem à mente, onde todos os itens têm descrições e todas as descrições são relevantes para a história. Ou pelo menos para o lugar onde você encontra eles, o que eles vão te falar desse lugar ou dessas pessoas. Esse item específico que está na tela é a Coroa das Ilusões. Ela é o drop de um boss extremamente escondido e opcional, que eu acho muito difícil você encontrar ele sem uma wikizinha ou um vídeo no YouTube do lado, mas é um pedaço imenso da lore e eventos muito importantes da história acontecem nesse lugar. O castelo de Kenhurst guarda muitos segredos, especialmente de uma linhagem de um sangue que, pela veia principal do jogo, é considerada podre. E para isso você enfrenta um boss chamado Martyr Logarius, e ele é meio que esse rei de nada.
Você encontra ele em uma área extremamente afastada do salão principal do castelo. E não só isso, ele tá sozinho. Ele é basicamente um esqueleto congelado. Mas ele ainda mantém esse propósito de guardar um segredo extremamente escondido de tudo e todos. Ele veio com um objetivo específico de destruir essa linhagem, só que ele não foi capaz. E por isso ele aceitou o peso da coroa para esconder de todo mundo esse lugar. E, genuinamente, você pode chegar até o fim dessa área, como eu fiz a primeira vez que eu joguei o jogo, e você pode não dar atenção suficiente para essa coroa. Você precisa equipar ela num lugar específico para abrir essa ilusão e entrar em uma área mais oculta ainda do castelo, onde você encontra a, entre aspas, última sobrevivente dessa linhagem que eles consideram impura. E isso abre toda uma discussão sobre como a Igreja da Cura, que é a principal fonte de sangue do jogo, tem conflito com outras facções, essa sendo uma delas. E diversos itens na região também falam um pouco sobre como eram os costumes, as tradições, ao ponto de você encontrar até vestidos da, da casta mais alta dessa sociedadezinha secreta, e ele ser idêntico a de uma personagem, uma NPC que você encontra também por acidente, e adivinha, ela era de Kenhurst. Ela tem um sangue, entre aspas, que a igreja considera podre, mas ela oferece para você como uma ferramenta de cura extra. Então, tudo tem um motivo e tudo tá muito conectado. Áreas extremamente distantes uma das outras, ainda assim estão conectadas mesmo com essa distância. Todos os personagens, todos os itens conversam entre si e eles têm muito peso. Eu acho que esse é o exemplo de Bloodborne e o próximo é de Dark Souls. A minha armadura favorita, provavelmente de todos os Souls-like, ela apresenta não só um pouco do mundo, mas também um pouco de um personagem específico do qual você não tem todas as informações só conversando com ele. Essa é a armadura, mas especificamente o peitoral, do Solaire de Astora. Ele é um cavaleiro do sol, e todo o objetivo dele é acender a chama. Ah, que maravilha, as pessoas reconhecem o meme. É acender a chama, porque em Dark Souls, a chama, a grande chama que mantém a ordem natural das coisas rodando, tá se apagando. E ele, como Undead, como, entre aspas, um dos escolhidos, como ele é, como foi prometido a ele quer acender a chama e manter as pessoas vivas, ele quer espalhar esse calor do sol. Ele é o único raio de sol do jogo inteiro. Provavelmente um dos únicos NPCs que é, relativamente altruísta na situação, o que é muito raro, especialmente nessa série de jogos. E ainda assim, no decorrer do jogo, ele é corrompido e acaba ficando louco. Se vocês notarem, a armadura fala que, mesmo que o símbolo não tenha nenhum poder, foi pintado pelo Solaire, e toda a habilidade de combate dele realmente veio de treino, porque o equipamento dele não demonstra nenhuma capacidade em particular, não é especial. Então isso fala muito sobre quem o Solaire era, o que ele prezava e o que ele estava buscando. Eu pessoalmente acho isso uma forma muito legal de você apresentar o personagem. E também não só fala muito dele só de você olhar para ela com o desenho do sol pintado no peito, mas também se você se der o trabalho de olhar com um pouco mais de atenção, você aprende muito mais sobre ele. E outra parte da narrativa oculta dele é que existe uma forma de salvar ele, de impedir que ele fique completamente maluco. E você tem que gastar um recurso finito extremamente raro no jogo, diversas vezes, mas é possível. E tudo isso, toda a história do Solaire é escondida e você tem que se dedicar muito para conhecer ele e, no fim, salvar ele. Te amo, Solaire. E agora a Ah, gente passa para Sofia de novo, indo para a história nas fitas, novamente de Bioshock. voltando com o BioShock aqui.
Dando continuidade justamente também ao Environmental Storytelling de BioShock, e a questão de explorar quartos para você conseguir encontrar histórias. Um exemplo de histórias que a gente encontra em itens escondidos é justamente as fitas de BioShock. Muitas vezes essas fitas elas estão assim em cantinhos ou jogadas no chão em lugares meio absurdos. Elas são um pouco difíceis de encontrar, justamente se você estiver mais focado em outras partes do jogo. E elas são gravações de pessoas que viveram naqueles quartos, que viveram anteriormente na sociedade e que narram variadas coisas, desde um diário do dia a dia, assim, do que a pessoa fez, desde um golpe de Estado sendo formulado, desde história de. Basicamente gravaram um assassinato dentro de umas fitas que você vai descobrir. E já dá até um foreshadowing de quem é um certo personagem aí, que é importante para o plot twist da história. Basicamente, você consegue até um pouco antecipar a situação, caso você colecione essas fitas, né? Então, caso novamente o jogador ele seja atento, ele explore cada área, ele vai encontrar itens que, dessa forma aqui, nesse exemplo, a gente não tem, né, em texto, em descrições, mas a gente tem uma coisa bem diegética, assim, você ouve a fita e você entende o que aconteceu ali. E também acho extremamente interessante esse subterfúgio que eles encontraram, justamente para conseguir, de forma orgânica, passar essa narrativa sem, por exemplo, trazer flashbacks que interrompessem o fluxo de jogo. No caso de BioShock, acho que não ficaria 100% fluido. Então, em vez deles trazerem flashbacks, eles trouxeram as fitas para justamente passar para esse momento, assim, do passado distante. E digo que flashback não ficaria fluido em BioShock justamente pela natureza do personagem principal, que quem já jogou conhece e sabe que ele tá com uma amnésia braba aí de tudo. Então, segue o baile, pode passar o slide, que agora a gente tem narrativa e Diálogos. diálogos. Você começa a parte ou começa a parte? Você começa essa parte, mas apenas para dar uma introduçãozinha. Quando a Uhum. gente diz narrativa e narrativa oculta em diálogos, a gente diz de certas narrativas que estão travadas justamente por trás ou de diálogos que são de difíceis acessos, ou você tem que escolher muitas opções corretas para chegar naquele pedaço ali e conseguir fazer aquilo. Pode seguir, então. Passo a palavra para você, Léo. Você apresentou bem, muito bem já o começo, e eu vou seguir dando continuidade a Sekiro em específico. Sekiro tem diversos NPCs muito importantes e a maioria deles você não tem acesso à história de forma tradicional. Muitos deles você demora muito para descobrir, conhecer. Alguns você encontra poucos textos, Sekiro não tem tantos textos assim. Poucos textos em alguns lugares específicos, mas Sekiro tem uma mecânica muito única que é o eavesdrop. Agora não me recordo a tradução exata em português, mas que basicamente você escuta diálogos de lugares escondidos para saber mais sobre a região. É uma ferramenta muito utilizada no jogo, especialmente para você descobrir informações sobre inimigos, sobre o que está por vir e também sobre alguns NPCs específicos. Tanto que muitos dos diálogos secretos do jogo, ou dos diálogos secretos e dos finais secretos do jogo estão escondidos atrás desses diálogos que você tem que ouvir pela surdina. Eu escolhi de exemplo o maior, principal exemplo do jogo como o escultor. Ele é esse velhinho amigável de fundo. Ele é a pessoa que salva você no começo do jogo, te dá uma prótese e meio que te vê como semelhante, mas ele não quase nunca expressa isso diretamente. Se você prestar atenção nas coisas que ele fala em alguns outros diálogos de outros personagens, você percebe que ele conhecia pessoas importantes e ele em si tem um passado muito interessante. Só que para você encontrar ele, não só você tem que buscar conversar com um dos NPCs mais chatos de encontrar no jogo, você tem que embebedar certos NPCs, como o próprio escultor e esse NPC, que eu não vou spoiler sobre. E você tem que também conhecer a história da médica do jogo. E você percebe que os três estão intrinsecamente conectados, todos eles se conhecem e todos eles têm um passado longo juntos. E tudo isso você tem que fazer no decorrer da sua gameplay e buscando muito descobrir sobre esses personagens. Porque se você jogar o jogo só da forma
direta de só enfrentar todos os bosses e acabar com o jogo, você nem encontra o escultor tantas vezes, você não sabe a história dele e você nem encontra o desfecho da história dele, que é completamente opcional e escondido. E eu vou falar mais sobre ele lá na frente. Agora eu passo a tocha para Sofia. Ok. Escolhi Disco Elysium também como exemplo, porque eu acho que esse jogo, ele é a base de diálogos, ele é 100% com diálogos. E por muitas vezes ele segue esse subterfúgio justamente de esconder certos fragmentos narrativos por meio de diálogos. O Harry é uma pessoa complicada e nem sempre a gente vai escolher as opções certas ou o que ele vai falar vai dar certo, basicamente. Porque Disco Elysium ele tem um sistema baseado em basicamente o jogar de dados, que dependendo de algumas ações ou falas que você faz, pode dar totalmente errado. Algumas ações você pode tentar outras vezes, mas algumas outras ações elas são apenas de uma vez que você pode tentar. E muitas vezes essas ações são justamente falas de diálogos, que caso você falhe nesse diálogo, você vai ficar travado e não vai conseguir acessar certas informações ou fragmentos de diálogos. Algumas vezes eles são importantes para a narrativa, mas outras vezes são apenas fragmentos narrativos que você pode descobrir sobre personagens. Porque o mundo de Disco Elysium é extremamente vasto. Você tem muitos personagens com muitas variadas histórias, e caso você apenas foque justamente na missão, vou descobrir o que está acontecendo aqui, quem matou essa pessoa, você pode terminar deixando escapar algumas coisas, algumas pessoas ali, e algumas historinhas por baixo, que são alguns fatos interessantes sobre aquelas pessoas. Eu não separei um exemplo específico, embora eu goste muito do carinha do teto, que eu sempre esqueço o nome. Ele tem um nome específico que, inclusive... Ah, Thiago. Inclusive, você só descobre também o nome dele se você acertar as opções de diálogo. Então, assim, é basicamente tudo. É um processo muito orgânico de conhecer pessoas, de conhecer o mundo à sua volta, que justamente ele não é apenas uma narrativa oculta para o jogador, mas o mundo é uma narrativa oculta para o próprio Harry, né? Porque ele acordou da amnésia dele, ainda está descobrindo tudo o que está acontecendo. Então, por meio justamente do diálogo, da conversa, da interação com outras pessoas, o jogador vai descobrir sobre esse mundo e o Harry vai descobrindo sobre as pessoas. Lista de presença. Passo a tocha da lista de presença para o apoio técnico, mas acho que tem. Acredito que tenha. Então, caso Letícia ou Nath estejam aí espiritualmente, passem a lista de presença aí. Ou Júlia também, se estiver por aí. Deixo nas mãos de vocês. Mas justamente esse processo de conhecer o mundo por meio de diálogos e você ter certas partes de narrativa que você pode acessar só se você conseguir acertar a combinação, entre aspas, é extremamente interessante. É muito interessante como ele dialoga justamente com a narrativa, com o personagem, e como ele é entregue de forma orgânica. É basicamente, a vida acontece assim. O processo de descobrimento de pessoas também vem por meio dessas conversas. E eu acho que Disco Elysium, ele emula perfeitamente esse aspecto de narrativa oculta e diálogo e narrativa e sincronia e tudo. Então, também Disco Elysium. Pode passar. Narrativa e quest. Tá. Essa é você, né? Yes. Manda bala. Narrativas e quests. Aqui a gente fala um pouquinho sobre justamente narrativas ocultas que estão escondidas por trás de quests que são opcionais. Então, basicamente, você pode fazer uma quest, pode não fazer, mas às vezes você pode escolher fazer ela e descobrir algumas coisas interessantes sobre a narrativa. Pode passar aí, porque o meu primeiro exemplo já tá até na capa, que é Pathologic 2. Pathologic 2 tem um sistema muito interessante de quests, que basicamente todas as quests elas são pensamentos do personagem principal. Então ele meio que tem uma ideia do nada, ou uma intuição, alguma coisa que ele acredita que tem que fazer. Ou então alguém informa para ele que em tal lugar, em tal coisa, precisa fazer XYZ.
Aqui que eu botei na imagem é justamente esse mapa mental, onde reúne todos os pensamentos dele. E muitas dessas coisas que ele pode fazer são totalmente opcionais. Artem é um médico no meio de uma pandemia. Então, pandemia não, epidemia, né? Porque é só na cidadezinha bonitinha lá deles. Bonitinho é uma E palavra meio forte. essa cidadezinha tem várias pessoas morando nela, várias pessoas que estão necessitadas de ajuda, pessoas que estão doentes, e cabe também ao Artemis ajudar essas pessoas, descobrir uma cura, fazer várias coisas. Então ele sempre tem milhares de coisas para fazer no mapa. E algumas outras coisas que ele tem para fazer no mapa também são apenas intuições sobre algumas outras coisas assim, sobre amigos que ele precisa ver, sobre pessoas que ele deveria conversar. Só que tudo aqui, de certa forma, com exceção, por exemplo, de uma coisinha só, talvez, e mesmo assim não, tudo aqui é opcional. Você pode finalizar o jogo sem fazer nada, sem ajudar ninguém, sem ir pra lugar nenhum, sem fazer porcaria nenhuma, você finaliza o jogo lá. É uma das opções de finais. Então, baseado que todos os quests são meio que opcionais, você pode escolher fazer uma coisa ou não, mas ao mesmo tempo, toda vez que você escolhe não fazer algo, uma porta se fecha. É uma porta tanto para o Artemis quanto para você como jogador, narrativamente falando. Porque você pode escolher ignorar uma pessoa que falou: ah, vem aqui na minha casa hoje pra gente falar sobre X, Y, Z. E nisso, uns dias depois, você vai descobrir que um distrito inteiro está infectado e todo mundo morreu. Então, essas pequenas quests, elas meio que guardam informações, guardam narrativas inteiras que você pode escolher prestar atenção naquilo ou não. É possível totalmente zerar o jogo sem fazer nenhuma delas. Você pode perder tanto narrativamente quanto em geral na gameplay e na história. Um exemplo muito interessante que eu acredito até que é ao contrário na realidade é quando a melhor amiga do Artemis ela pede ajuda para conseguir água porque ela quer abrigar pessoas que estão nessa epidemia na casa dela. Só que ela precisa de barris de água e todos os barris eles estão protegidos por guardas. Então, o Artemis pode escolher ignorar essa quest totalmente e não vai mudar nada. A gente vai descobrir porque não vai mudar nada. Você pode ir até um barril com guarda e tentar brigar com guarda. Isso vai levar você a levar uma facada e morrer. Ótimo. Ou então você pode encontrar um barril infectado e levar esse barril infectado. E você pensa, ah, legal, um barril infectado. E justamente seguir essa quest leva com que todo mundo que esteja naquela casotinha fique infectado por causa da água e morra no dia seguinte, inclusive sua melhor amiga. Então, aqui é uma coisa de lore que se você ignorar completamente, não vai acontecer, você vai perder esse momento aqui. E, basicamente, é mais um exemplo de narrativa oculta por trás de outro elemento de game design que a gente tem aqui. Próximo exemplo pode passar. Hollow Knight. Que Eu não gosto. Não gosto. muita gente não gosta da questzinha da florzinha, eu pessoalmente adoro. Sou eu. Eu sou Que é uma questline que também você tem que ir para um lugar muito oculto do mapa, lá em lugares da eternidade, que você basicamente não vai encontrar normalmente. Encontrar esse NPC e ela vai te pedir um favor, que é levar uma florzinha frágil pro outro lado do mapa, sem morrer nenhuma vez, sem tomar nenhum dano. Você não pode tomar dano, senão essa flor ela vai morrer. Isso, acredite, é bem difícil. E levar essa flor pro túmulo da pessoa amada dela. Como essa quest é totalmente difícil, muita gente opta por não fazer. Ela é uma quest opcional. Mas ela guarda uma preciosidade de narrativa para que enriquece esse mundo que é muito interessante. E é um outro exemplo bem rico de como essas quests elas podem esconder esses pedaços de história que enriquecem cada vez mais o universo. Pode passar. Que o próximo exemplo eu acho que é seu, justamente Praise the Sun. Siga aí o baile. Só um comentário sobre o momento anterior. Muito importante comentar. Não é só uma florzinha, não, tá? É literalmente de ponto A a ponto B do mapa, os dois extremos. Mas ok. Facinho. 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 Então vamos lá. O exemplo do Solera aqui
ainda vai ter mais exemplos de quests envolvendo personagens de Souls-like, mas enfim. O Soler, eu cheguei a comentar um pouco por cima, que é justamente a salvação dele tá guardada muito longe e de uma forma muito complicada. Você precisa, se eu bem me lembro, gastar 50 de humanidade. Um recurso que não vem tão fácil, extremamente importante também para você em um geral. E como eu disse, raro, difícil de pegar. A salvação do Soler tá extremamente escondida. E tem a ver com NPCs que você nem imagina que teriam a ver com ele. Se eu não me engano, tem a ver com uma NPC meio mulher, meio aranha. A lore dela também é bem triste. E esse é só um dos exemplos de Dark Souls onde a quest do personagem te leva para lugares inusitados, dura muito tempo. Você não completa quests desse tipo de jogo muito rapidamente. Você vai desenvolvendo ela com o tempo, vai descobrindo mais sobre o personagem. E com as informações suficientes, você pode saber o que fazer para tentar ajudar essa pessoa. E ainda assim, mesmo que você faça tudo certo, o Solar ainda vai perder a esperança. Mas você ainda consegue salvar ele. Pelo menos ele consegue sobreviver. O que é mais do que dá pra dizer de muitas pessoas nesse mundo. E é por isso que eu diria que quests em Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, são tão especiais assim. Porque sempre te dá um gosto um pouco amargo na boca. Nunca dá pra salvar todo mundo. Nem todo final é tão satisfatório quanto poderia ser. Mas eu pessoalmente prefiro o Soler triste e vivo do que completamente insano e morto. Então são essas decisões que o jogo vai te entregando. São as coisas que você tem que sair do seu caminho para fazer. São personagens que você se importa, que você tem que sair do caminho para salvar. Seguindo mais ou menos a ideia justamente de Pathologic. Você pode ficar parado e não fazer nada. Em Dark Souls você pode só seguir até o final e derrotar o boss final e acender o fogo. Só que você perde muita riqueza de detalhes, muito aprofundamento de universo e de personagens. E eu acho que é um dos pontos principais para você jogar esse tipo de jogo, saber mais sobre o mundo e sobre os personagens. Mas olha a carinha dele. Não dá vontade de salvar? Eu salvei. E agora a gente vai para uma parte favorita minha, que é a narrativa e sons. Eu já vou avisar aqui, por favor, pessoas, abaixem o áudio da transmissão se possível. Vem coisa aí, ok? Mas é maldade minha, eu admito, mas serve bastante para explicar o meu ponto. Narrativa e sons. Ela entra tanto na parte do artista quanto do músico. De nada para avisar. Vocês vão entender. Porque o que acontece? Um jogo é muito mais do que só sua narrativa e só sua direção de arte, só seus lugares. Música, como a gente comentou mais cedo, é uma das forças que mais leva um jogo para frente. Ao ponto de que a gente tem muitos memes na internet de que muitas desenvolvedoras de jogos são desenvolvedoras produtoras de música primeiro e criadoras de jogos em segundo. E agora, aviso. Não. E o que eu quero dizer com isso? Todos os sons, não só músicas, eles são arquitetados com a ideia de nos passar uma sensação específica. Ou pelo menos imergir você mais e mais no mundo do jogo. A ponto de que Não você precisava pode ser um ser, jumpscare. você é traumatizado pra vida. Então não são só as músicas que. Eu sinto muito, pessoas. Mas eu avisei. A ponto de que não é só o que Tô uma música monitorando traz pra a você na transmissão. experiência, mas é também o que tudo ao. Tá, não tá aberto não, você pode... Esse concluiu dele novamente, exato. Tudo no universo existe com esse propósito de te dar alguma coisa, seja uma emoção, uma sensação, uma satisfação, um terror, qualquer coisa. A Cleric Beast é meu exemplo favorito de Bloodborne porque você vai ouvir esse grito queira ou não. B, ele é completamente opcional. Então ele serve para ajeitar completamente a vibe de que Bloodborne vai passar. Você não tem muita escapatória disso.
o jogo tá nessa pra mostrar pra você que o mundo vai ser medonho, vai ser estranho e vai ter umas coisas bem bizarras querendo te matar. A Cleric Beast é um dos primeiros bosses que a maioria dos jogadores enfrenta e ele é completamente opcional. Mas você fica um pouco curioso pra saber de onde vem esse grito tão medonho e o que exatamente aconteceu pra ela estar assim. Se você for a fundo explorando Yarnan, você encontra ela. E você pensa, ah, foi você. Você que me traumatizou 2 horas atrás. Dependendo do quão avançado você tiver, dependendo do quanto você explorar a área. Então, isso tudo serve para incrementar no universo, colocar uma atmosfera, te deixar bem tenso e depois te entregar com esse trauma. E é por isso como são os dos jogos. Eles contam muito mais do que só algo direto como uma pintura ou um diálogo. Eles também pegam nos seus nervos. Mas agora sem tanta emoção, sem tanto barulho, a gente vai agora para a trilha sonora de uma das minhas boss fights favoritas de Hollow Knight. Ela também serve para colocar um pouco a sensação do que você vai enfrentar. Aula. Daqui a pouco eu Os lavo. Mantis Lords são um dos bosses obrigatórios do jogo, relativamente. Boa noite. Relativamente cedo no jogo, se você explorar o suficiente. E a música deles é arquitetada de uma forma que, se você analisar a música sozinha, sem jogar a luta, você, se você tiver conhecimento suficiente de música, no caso, de como uma música é construída, de partituras e tudo, você percebe que é uma luta extremamente acelerada e ela tá em constante dança consigo mesma. Que é basicamente o que você enfrenta com os Mantis Lords, as Mantis Lords. Elas são extremamente rápidas e elas sempre estão se complementando. Uma não luta sem a outra, muito pelo contrário. Estão as três lutando com você ao mesmo tempo. E ainda assim, é uma única boss fight. E se você engrena nessa dança que ela propõe para você, você consegue lidar com ela de uma forma relativamente bem simples. Eu acho que essa é a beleza dessa boss fight. Ela parece muito rápida, mas você é completamente capaz de acompanhar o ritmo e, muito pelo contrário, masterizar esse ritmo e vencer a luta. Pessoalmente, uma das minhas partes favoritas de se assistir, ela e a do Grimm. E é por isso que eu amo músicas nos jogos, não só sons. Nem tudo é trauma. E agora a gente vai para outra trilha sonora que mistura um pouco dos dois pontos que eu queria passar. Tanto te apresenta o que você está enfrentando, quanto te emerge na atmosfera. Ludwig the Accursed. Ele é um dos primeiros bosses obrigatórios da DLC de Bloodborne. E você encontra ele em um estado de pura loucura. Ele não consegue falar, muito pelo contrário, ele é uma besta. E ele vai te atacar assim que você vê, assim que te vê. Ele é completamente irracional. Morde, cospe, avança como se fosse uma fera descontrolada. E a soundtrack dele, nessa primeira metade, exemplifica perfeitamente o estado mental dele. Ela é uma orquestra que parece em desespero, quase desordenada, extremamente intensa e maníaca. Até ele alcançar a segunda fase dele e recobrar os sentidos de quem ele uma vez foi. E nisso ele não só, sistematicamente, perde a fraqueza de besta, como a música muda para acomodar esse novo tom que a luta toma. Ele agora tem completa noção do que ele está fazendo. Você recebe uma versão muito mais organizada da música e com uma orquestra agora. Ela eleva a expectativa da luta. Provavelmente uma das melhores boss fights da DLC. Com um personagem extremamente interessante que você pode conhecer mais antes e depois de derrotar ele. E tudo na arena dele, desde a música até a cutscene, serve para mostrar 10. o que aconteceu com ele e como ele se afundou tanto. Já que esse cara uma vez, um dia, foi um caçador de grande renome. Ele salvou muita gente. E agora ele é só mais uma besta louca. O que atrela intimamente com todos os temas de Bloodborne. Mais uma vítima que você não consegue salvar. Mas pelo menos temos música muito boa para acompanhar a luta.
E agora, Madame Sofia assume. Ok. Embora esse exemplo não seja tão grandioso quanto as orquestras anteriores, eu acho que essa trilha sonora aqui, primeiramente eu quis separar para dar um exemplo de trilha sonora diegética. Quando a gente fala de diegética, é que o personagem naquele mundo ali, ela tá ouvindo, ela tá vivendo aquela trilha sonora. E que toca num momento que já esse próprio momento, ele já é uma narrativa oculta, ele já é um momento opcional do jogo. Porque um dos primeiros quests que você recebe em Disco Elysium é cantar num karaokê. E você pode, obviamente, ignorar a ideia de cantar num karaokê, afinal você está descobrindo o assassinato de um homem e não um super popstar. Mas, caso você justamente não ignore a quest e siga essa quest até o final, a gente vai ter a cena do karaokê que canta uma música que se chama The Smallest Church in Sansen, que eu apelidei carinhosamente de a igrejinha, né, de Sansen, que justamente ela trabalha para falar sobre esse personagem. Ela tem uma letra que é bem sucinta, mas caso você preste atenção, ela basicamente fala a narrativa toda do que o Harry passa, a respeito de sentir falta de um momento que já passou, sentir falta da pessoa que ele era, de certa forma, ter uma nostalgia, uma vontade de retornar para o momento, para a esposa dele, que ele sempre está buscando, e a depressão e a tristeza que ele está no momento vivendo. Então essa música basicamente ela é é um exemplo bem mais direto, digamos assim, que a música realmente está ali colocando a narrativa. Então eu até separei a letrinha aqui, não vou cantar, mas basicamente a letra ela fala que ele sempre retornava para essa pequenininha igreja, que era a menor igreja daquele bairro, que uma vez ela era bem maior, bem grande, que ele ia retornar, que ele ficava por lá e ele foi muito feliz naquela igreja, tanto que no momento ele não deseja o futuro, ele deseja o passado. Ele está preso no passado, que basicamente resume a história desse personagem. Ele não consegue superar algo que passou, ele não consegue superar que os tempos bons já se foram, e dessa forma, esses tempos bons que eram tão grandiosos, tão maravilhosos, eles foram aos poucos indo embora, esvaindo da vida dele, e dessa forma ele que foi diminuindo. A existência dele começou a ficar menor. De forma que essa igreja representa esse momento da vida sendo aquela maravilha, sendo aquela coisa, aquela nostalgia por momentos bons, e justamente conforme os tempos passando, a destruição desse local que é visto como um local de conforto, um local nostálgico, e se tornando, assim como Harry, a menor coisa daquele bairrozinho, e ele finaliza, né, com a música com Agora Você Está Sozinho e Nada Importa, que é basicamente os sentimentos do personagem nesse momento que a gente encontra ele no jogo. Então esse é um exemplo bem mais direto, é um exemplo que tem letra, né, diferente dos outros. Os outros eles trabalham muito no instrumental, enquanto esse aqui trabalha com o personagem cantando para você basicamente toda a narrativa dele. E eu acho esse momento muito interessante. Disco Elysium tem outros momentos também que a música ela reflete bastante a narrativa. Acho que os momentos mais emocionais de Disco Elysium abordam música. Quem jogou provavelmente se lembra da cena do barquinho, que ele e o Kim eles vão para a ilhazinha e tocam uma música que assim é de arrepiar. Mas eu separei esse exemplo primeiro porque eu acho ele bem essencial, a letra é bem essencial pro personagem, e porque é um momento que, sinceramente, eu ri horrores quando aconteceu, porque se você falhar no karaokê vai ser a pior coisa da sua vida. É muita vergonha alheia, mas enfim, é isso aí. E seguimos. Seguimos, acho que agora pra literalmente o final e os finais. Narrativa e finais secretos. Maravilha. Eu Yes. começo essa parte, né? Yes, sir. E aqui a gente vai pro que eu consideraria o ápice dessa construção oculta dos jogos. Especialmente nos exemplos que a gente escolheu, se não me engano, a única exceção seria BioShock, que é um pouco mais direto nos finais. Todos esses jogos têm finais escondidos, alguns extremamente escondidos,
E não só finais do jogo, como também finais de quests, finais de narrativas de personagens, que é por onde eu gostaria de começar, e é puxando de volta o fim da questline do escultor. Se você seguiu até aqui, no caso, até aqui o jogo, buscando muito todos os detalhes sobre esse personagem, você entende quem ele foi, quem ele perdeu, como ele era, e como vocês dois são muito parecidos, quem ele conhecia, como as pessoas pensavam sobre ele e o que ele quase se tornou. E conforme a China, que é o lugar que o jogo se passa, vai decaindo, ele aceita esse destino uma última vez e abraça as chamas que ele sempre comentou desde o começo do jogo, se tornando um boss opcional. Extremamente chatinho de encontrar, mais chato ainda de enfrentar, mas eu acho muito interessante que se você fizer tudo certo até aqui, e isso é no decorrer de toda a jogatina, que pode variar de umas 10 a 20 horas, não só você finaliza ele, como você também reconhece ele, quem ele é, o que aconteceu. Você conversa com uma NPC no final dessa luta, e ela pergunta se você conhecia essa criatura. E você fala que sim. Você acompanhou de perto tudo que ele passou. Você usa a prótese que ele um dia usou. Você usa ferramentas de um amigo perdido dele. E você conhece as pessoas que conheciam ele. E elas falam sobre quem ele era e o que ele perdeu. E você, no fim, acaba terminando o serviço, terminando a história dele e finalmente trazendo paz pro pobre escultor. E esse é só o final de uma questline que se estende pelo jogo todo. Mas é uma das minhas favoritas. Bate bastante no peito. Recomendo jogar em Sekiro. Uma ótima experiência. Agora a gente parte para as dificuldades de fazer um final secreto. Porque o que eu falei agora é o final de uma questline. Agora, eu peguei de exemplo Bloodborne, que tem 4 finais. 3. 3. Tem o final normal, o final ruim e o final verdadeiro. Os primeiros 2 finais, você só precisa chegar até o final do jogo e fazer uma escolha diferente. Agora, o verdadeiro final é onde a situação fica muito mais complicada. Bloodborne é um jogo de terror cósmico, como você pode notar na imagem de fundo. E para você descobrir todos os segredos do que Arnan guarda e do que ela já foi, você tem que ir bem fundo nesse mistério. E você descobre que Arnan é lotada de seres sobrenaturais além da compreensão humana. E alguns deles se manifestam no plano físico. Têm filhos. E eles deixam pedaços de cordão umbilical. Você precisa encontrar pedaços suficiente, consumir esses pedaços e ter força, conhecimento do sobrenatural suficiente para enfrentar a presença da Lua. Um literal deus dentro dos parâmetros do jogo. E isso tudo você descobre, encontra, mata no decorrer do jogo em cantos extremamente escondidos, às vezes até deixando NPCs específicos vivos ou mortos, evitando certas áreas do jogo de propósito, ajudando ou salvando ou ajudando e salvando alguns, matando outros. E tudo isso atrela em tudo que eu falei. O mapa te guia por esse caminho e te obriga a ir a lugares extremamente escondidos. Os diálogos te revelam partes escondidas disso. Você fuçar o suficiente para encontrar áreas secretas do jogo e adquirir o conhecimento através de itens, você ir atrás dos NPCs certos, fazer as decisões certas, até o fim do jogo, onde você enfrenta o boss final, o verdadeiro boss final, e zera o jogo com o seu final verdadeiro. Você ascende, se torna um deus. Esse é um final favorito meu. A experiência de fazer ele pela primeira vez é muito única, muito, muito medonha, muito bizarra. Eu recomendo.
E agora, esse aqui eu passo pra Sofia. Ah! Esse era seu. A radiância. Amém. Amém. Hollow Knight, ele em teoria tem 2 finais. O final normal dele, radiância, que você pode encontrar caso você faça normalmente todos os bosses, siga a sequência de campanha principal, siga a narrativa, que é chegar no 100% do jogo que eles falam. Até no boss final você senta num banquinho e vê quanto de porcentagem de jogo você fez. Só que existe um final secreto, que é o verdadeiro final na realidade do jogo, porque o final que a gente tem, caso a gente apenas siga a campanha principal, é um final falso, entre aspas. Existe um verdadeiro final, existe um verdadeiro vilão por trás da história, digamos assim, que ele tá bloqueado por um bando de coisa que você tem que fazer. Você tem que derrotar a boss X lá em Jeb em algum lugar do mapa, você tem que derrotar outra coisa, você tem que buscar um negócio, tem que pegar esse negócio, levar para outra pessoa, depois você tem que transformar a sua arma para poder entrar num lugar que é um local que a gente chama de Palácio da Dor, o Caminho da Dor, né, o Path of O Pain. caminho da dor. Caminho da Dor, que é um caminho extremamente difícil de seguir, você tem que, assim... É bizarro, depois vocês mandar link no YouTube, mas assim, é um negócio extremamente difícil que leva a dificuldade do jogo para outro nível. E depois que você passa por uma tortura psicológica, basicamente, você consegue um itemzinho que vai te dar acesso ao verdadeiro final do jogo. Você consegue desbloquear a mente, digamos assim, do fake boss final, que eu não vou falar quem é, mas acho que isso todo mundo sabe. Eu acho que isso é o de menos. Eu já tô dando o verdadeiro boss final aqui, mas você consegue acessar outros planos de existência e dessa forma você encontra a Radiância. A Radiância é o verdadeiro final de Hollow Knight, que tá bloqueado por um bando de questline, um bando de coisa para se fazer. E é um exemplo extremamente interessante justamente de mais um fragmento de narrativa oculta, que é basicamente o final oculto da história, né? O verdadeiro final que a gente pode encontrar aqui. E aba para mencionar um vídeo que eu acho extremamente engraçado, não sei se alguém já viu, do cara que chegou na Radiância e, tipo, o início da fight da Radiância é um solzinho, assim, no horizonte, que se transforma nessa coisa bonita aí. E aí o cara olha o sol e pergunta, que isso, a gente vai lutar contra o sol? E aí, tipo, pã, corte seco pra essa situação aí lindíssima. E esse vídeo é fenomenal. Mas, Agora eu quero ver esse fora essa vídeo. situação, cara, é muito bom. Depois eu vou Eu vou fazer um dossiê de links assim, que são todas as trilhas sonoras que a gente mencionou e no final esse vídeo. Mas eu deixo como esse último exemplo aqui de narrativa oculta. E agora, para finalizar, pode passar o slide, a gente vai falar bem rapidinho sobre como é que acontece, como a gente desvenda essas narrativas, né? Porque, de certa forma, não é todo o perfil de jogador, não é todo tipo de jogador no mundo que tem o tempo de descobrir essas coisas sozinho. Então, como é que a gente descobre essas coisas assim depois, né? Obviamente a gente vai precisar desse grande guerreiro explorador que vai descobrir as coisas. Mas depois, todo fã de jogo conversa com outro fã de jogo e vai conversando e vai conversando. E dessa forma a gente tem aqui o papel do fandom para desvendar essas historinhas. Leonardo está rindo. O comentário ali é que o comentário aqui foi certeiro. A Mossbag total. Do VAT. Eu até peguei a thumbnail do escultor do VAT. Foi mal, VAT. Eu te amo. Incrível. Inclusive, a gente vai falar justamente sobre isso. Como é que o fandom desvenda dessas coisas, né? Como a gente propaga o trabalho desse perfil de jogador explorador que conseguiu descobrir essas coisas obscuras. A gente faz isso com o fandom de um jogo. O fandom é o grupo de fãs, né, que segue aquele jogo, que consome aquele jogo ativamente e que quer saber a respeito tudo sobre ele. E onde é que esses fãs se reúnem para justamente repassar essas teorias, essas informações, essas narrativas ocultas? Normalmente são em fóruns, em vídeos do YouTube, como o Vatvidia e Mossbag,
e em wikis, que é essencial para a vida de todo mundo. Quem nunca jogou Stardew Valley e foi abrindo a wiki para descobrir quanto é que precisava de item de gold para conseguir fazer alguma coisa específica, ou qual era o presente que precisava dar para fulano de tal. Então, é o espaço de fandom essencial para justamente desvendar essas narrativas. Pode até passar para o próximo slide, porque é justamente de wiki. Eu separei 3 wikis aqui, que é a de Dark Souls, a de Hollow Knight e de Bloodborne, justamente, para exemplificar o trabalho dessas wikis que a gente tem, né? A wiki, ela, depois de uma breve pesquisa, ela veio do termo da linguagem havaiana, que significa rápido. E o intuito é você justamente poder ter uma plataforma onde você vai colocar essas informações sobre os jogos. É uma plataforma aberta, então todo mundo pode contribuir. Obviamente tem o alto clero que às vezes eles gerenciam algumas informações, algumas wikis são meio várzea, mas algumas wikis elas têm uma galera ali dando uma olhada. Os poderosíssimos mods. Exato. Porque tem umas wikis realmente várzea, mas aí eu não vou entrar nesse quesito porque já tá tarde. E justamente nessas wikis elas permitem que essas pessoas que jogam consigam rapidamente ali incrementar informações e um vai ajudando o outro. Então, por exemplo, dentro de uma wiki você pode encontrar justamente um item específico e toda a descrição daquele item. Você pode encontrar um personagem e tudo sobre aquele personagem, até o nome da mãe, do pai, do avô afastado. Então, as wikis, elas são essenciais, elas são como se fossem basicamente uma bíblia daquela mídia atualmente, que a gente pode encontrar tudo. Pode passar para o próximo, que é justamente o trabalho de canais de YouTube, que a gente tem vídeos essays, análises ou explicando a história. Leonardo foi tomar a coquinha. Volta. Passa. Eu tô aqui. Obrigada, capitão. Calma. Tava tocando um alarme aí, eu mutei pra não deixar ninguém assistir. Entendi. Tu já matou todo mundo com o som do bicho, pô. Enfim, separei aqui 3 exemplos de vídeos que eu acho muito interessantes e também tocam com alguns jogos que a gente mencionou. O Petalogic 2, Um Diamante no Mundo dos Jogos, do Felipe Ramos, acho que foi o filme de pandemia para todo mundo, que todo mundo ficou assistindo. Afeto. Apresentei pra muita gente esse vídeo. Exato, acho que se você pegar assim, quase ninguém jogou Petalogic, mas muita gente viu esse vídeo. Então ele foi bem essencial para justamente passar essa narrativa, né? Eu separei um vídeo do Gemma Please, que é um YouTube que eu gostava bastante, e ele fez um videozinho assim de, acho que quase 3 horas de Dark Souls. Tanto que o título é Dark Souls das reviews de jogos. Então é um vídeo bem longo que eu acho que ele aborda assim quase toda a narrativa. E principalmente coisas bem escondidinhas. E o encanto que as pessoas têm por esse jogo, sobre comunidade, sobre tudo. E, por fim, também um vídeo da Nautilus, que é um canal do YouTube que é bem conhecido atualmente, né, no Brasil, sobre Bloodborne, justamente, que é um vídeo bem interessante. Admito a minha falha que eu não joguei ainda Bloodborne porque não tem pro PC, mas o vídeo eu gostei bastante de assistir. Sony, Então, libera Bloodborne pro PC e minha alma é sua. ou emuladores façam seu trabalho. Enfim, exatamente, é uma playlist sensacional, mineirinho é muito bom. E por fim, o último slide pra gente finalizar, porque acho que todo mundo já tá na quase de período de vai de caminha. Que são os fóruns ou os reddits onde o pessoal se reúne para conversar. Alguns reddits são meio várzea também, mas outros geram conversas muito interessantes. As próprias wikis, elas têm fóruns também, para que as pessoas possam se reunir e conversar. E eu separei também o fórum de Stardew Valley, porque ele foi muito essencial para o jogo, porque o Concerned Ape, que foi o desenvolvedor, ele também participou por muito tempo dos fóruns. Então os fóruns não são apenas uma forma da galera se reunir para conversar sobre o jogo, mas também o desenvolvedor entrar em contato com todo mundo e conversar sobre algumas coisas específicas. Então, o trabalho desses fóruns, desses reddits, dessas wikis, desses vídeos, eles ajudam muito, são pontos de encontro onde as pessoas podem conversar, compartilhar informações e ajudar um ao outro a desvendar essas narrativas ocultas que a gente tem aí. E pode ir para finalização, último slide. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro e interessante. Dúvidas, sugestões, críticas, perguntas, alguém quer falar alguma coisa que, tipo, esqueceram de tal coisa, XYZ agora é a hora.
E é isso aí. Foi uma honra. Leonardo, considerações finais? Eu gostei muito de desenvolver isso aqui. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui para apresentar esse tópico. Eu também agradeço pela Muito oportunidade. obrigado a todo mundo por ter assistido É até isso aqui. aí, galera. Encontrei pessoas legais que conhecem os memes. Obrigada a todo mundo que ficou aqui também, né? Sei que 2 horas é. 2 horas? Não, calma, 1h30. Acho que a gente 1h30, calma lá. A gente 1h30, não calma lá. Pior que ficou Mas- 1h30 certinho, são 10h05 É, agora e começou 1h35. palmas. Fazer 9h35. Muito obrigado, gente. Mas Muito obrigado. é isso aí. Espero que vocês tenham uma boa semana. A Geek Week continua. Sim, assunto muito bom. É justamente sobre esse carinho desses devs, né? A gente tem esses artistas, essas pessoas incríveis que estão desenvolvendo esse jogo e colocando cada detalhezinho certinho. E eu acho que é muito esse processo, né? Da gente. É um ato. Eu acho que é um ato de amor ao jogo, a gente justamente ir atrás dessas informações, dessas coisas, dessas coisinhas ocultas que estão por aí. Faltou alguns jogos que eu queria comentar e tudo, e óbvio, mas. O problema é que ia dar 2 horas aí. Exato. Mas Ia dar 3 horas. é um exemplo muito. A gente deu ótimos exemplos, assim, então eu tô satisfeito. Mas Show. tá ótimo. Espero que vocês tenham uma boa semana, gente. Quem está aqui. Só finalizar 4 horas. Geek Week continua. Amanhã a gente tem o dia de gênero e sexualidade. Começando com uma palestra de Dating Sims. A segunda palestra, acredito que é sobre tipos de corpos no K-pop. E a última é sobre capítulo 21 e histórias para jovens leitores, se não me engano, para a galera da gerência que está por aí. Pode confirmar. Todas as palestras vão acontecer na FRJ e também vão ser streamadas pelo YouTube do Netf. Então, fiquem ligados, gente. Acho que dei os avisos que eu preciso. Geek Week continua. Espero que tenham gostado. Espero que tenham agregado vocês. Espero que vocês joguem todos os jogos que estão aqui. Recomendo muito. Um beijo. Muito obrigado por tudo, gente. Um abraço. E tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Foi ótimo. Parabéns. Valeu. E aí?